pessoal, beleza? Vamos continuar aí, tá? E o nosso estudo, tá bom? De inequações, tá? No caso hoje a gente vai falar de inequações de produto, tá bom? Inequações de produto. Bom, pessoal, qual que é a ideia, tá? Se a gente tiver uma multiplicações de frações, tá? de funções, tá bom? De duas funções, uma multiplicação, por exemplo, de f e g de x, tá? São ditas inequações de produtos do seguinte tipo: quando a gente tem uma multiplicação e ela é menor que algo, ou a gente tem uma multiplicação maior, ou tem uma multiplicação menor ou igual, ou tem uma multiplicação e é maior ou igual, tá? Só que aí, pessoal, qual que é a ideia? A gente vai ter que fazer o estudo de sinal de cada função separadamente para achar a solução, tá bom? Para encontrar a solução, tá? Então, no caso, tá bom? Vão ser as soluções do primeiro produto, tá? A interseção entre as possíveis soluções com a união da interseção das segundas soluções, tá bom? Olha, pessoal, se a gente tiver, tá? Uma multiplicação, por exemplo, e ela for maior que zero, tá bom? Que é esse nosso primeiro caso aqui, o que pode acontecer, tá? Ou o f de x é maior que zero e o g de x é maior que zero, tá? Consequentemente, a gente vai ter uma solução que é maior que zero. Ou então, pessoal, o f de x é menor que zero e o g de x vai ser menor que zero, tá? Que aí a gente vai ter multiplicação de duas coisas negativas, tá? A mesma coisa, pessoal, vale para o caso quando for maior ou igual. Só que aí a gente ainda vai ter um terceiro caso, que é o quê? F de x multiplicado por g de x pode ser igual a zero, tá bom? Pode ser igual a zero. Para o caso quando é negativo, é o inverso. Uma das duas funções vai ser menor que zero, tá? Por quê? Eu vou ter uma multiplicação de uma coisa positiva com uma coisa negativa, que aí vai me dar uma coisa negativa, tá? E aí eu tenho essas quatro soluções, tá vendo? Tem diversas possibilidades quando eu tenho uma multiplicação de funções por causa de uma equação, tá bom? E aí, quando é maior ou igual, além de eu ter essas possibilidades, tá? Além de eu ter essas possibilidades aqui, olha lá, ó, essas possibilidades, tá vendo? Eu tenho que ela pode ser igual a zero, tá? E aí, ou uma ou a outra é igual a zero, tá bom? Bom, vamos tentar fazer um exercício para deixar isso mais claro, tá? Vamos lá. Olha, nesse caso aí, pessoal, a gente tem essas inequações, tá bom? Essas seguintes inequações, tá? x3 mais x mais 6 tem que ser maior que zero, tá bom? Olha, pessoal, então a gente está fazendo essa número 1, tá bom? Então, pessoal, qual que é a ideia? Bom, para eu ter algo que é maior que zero, quando eu tenho uma multiplicação, tá bom? Ou S1 é maior que zero, tá bom? Ou S2 é maior que zero, tá bom? Olha, ou então, tá? Isso eu tô falando o seguinte: S1, essa primeira solução multiplicada a minha segunda solução, que é essa aqui, ela vai ser maior que zero, tá bom? A ideia é essa, tá? Por sua vez, pessoal, ou as duas têm que ser negativas. Ou S1 é menor que zero, ou S2 é menor que zero, tá bom? Da mesma forma, eu vou ter que o primeiro vezes o segundo vai ser maior que zero, tá? Então, tem que analisar esses quatro casos, tá bom? Eu tenho que analisar esses quatro casos, tá? Olha, pessoal, nesse nosso primeiro aqui, o que eu vou ter? Que x menos 3, tá? É maior que zero. Portanto, pessoal, o x ele é maior que o quê? Maior que 3, não é verdade? Passei o menos 3 para o outro lado da desigualdade, tá bom? E como mudando o sinal, estava negativo, passou a ser positivo, tá? Ou, pessoal,
x mais 6 tem que ser maior que zero. Portanto, o quê? X tem que ser o quê? Maior que menos 6. Tá bom? Olha, a gente achou esse nosso primeiro caso aqui, ó. Achamos esse primeiro caso. Tá bom? Nesse nosso segundo caso aqui, tá? O que a gente tem? Olha, nesse segundo caso, o x menos 3 é menor que zero, portanto, x ele é menor que menos 3, com mais 3, né, não é verdade? X ele estava negativo, passou a ser positivo. Ou, pessoal, x mais 6 é o quê? Menor que zero. Portanto, x é menor, tá? X é menor que menos 6, tá? Achamos, então, os nossos 4 casos, tá bom? Achamos os nossos 4 casos, tá? Olha, pessoal, o que a nossa propriedade está nos dizendo? Que o conjunto solução é igual à interseção do primeiro caso com o segundo caso, quando eles são maiores que zero, com a união, tá, da solução desse nosso segundo caso com a interseção desse caso aqui, tá? Essa que é a ideia, tá bom? Olha, pessoal, qual que é a interseção desse nosso primeiro caso? Vamos analisar ali. Daquele nosso primeiro caso, o que é? A gente vai ter 3 retas, não é verdade? E aqui o x tem que ser maior que 3, tá bom? X tem que ser maior que 3. Então a gente vai ter um 3 aqui, não é verdade? Ou x tem que ser o quê? Tem que ser só maior, né? Tem que ser maior que 3, tá bom? Ou x tem que ser, e x tem que ser maior que menos 6. Olha, pessoal, qual que é a interseção entre essas duas retas? Tá? Qual que é a interseção? Só essa parcela aqui, não é verdade? Só essa parcela. Então, a interseção desse caso aqui é que o x tem que ser o quê? Maior que 3, tá bom? Então, nesse caso, o nosso conjunto de solução, tá? Nosso conjunto de solução desse primeiro caso aí, tá? É o quê? Que x é maior que 3, tá bom? Por sua vez, pessoal, a gente tem o seguinte, daquele nosso segundo caso ali, tá? Desse aqui, o que a gente tem? Vamos fazer a interseção, tá bom? A gente tem o quê? Que x tem que ser menor que 3, tá? Tá o nosso 3 aqui. X é menor que 3, tá? E x é menor que menos 6. Então, pessoal, qual que é a interseção nesse nosso caso aqui? Nesse nosso caso, a interseção vai ser só essa parcela aqui, tá bom? Então, x tem que ser o quê? X tem que ser menor que menos 6. Olha, para esse nosso segundo caso, qual que é a solução? X tem que ser menor que menos 6. Tá? A gente tem essas duas soluções. E a nossa solução final vai ser dada por quê? Pela união desses dois conjuntos. Tá bom? Pela união desses dois conjuntos. Ora, pessoal, a união desses dois conjuntos vai ser o quê? Nosso conjunto de solução vai ser igual a um x que pertence aos reais, tá bom? Tal que x é maior que 3, não é verdade? Ou união, x é menor que menos 6. Tá aí. Então, pessoal,
Percebam, olha só a diferença. A gente tem que fazer 4 passos aí, tá? Para toda função que a gente tem uma multiplicação, para toda equação que a gente tem uma multiplicação, a gente tem que fazer 4 passos, tá bom? E agora a gente vai ver o caso quando é maior ou igual, tá? Quando é maior ou igual. Vamos lá. É esse nosso segundo caso aí, pessoal. Nesse nosso segundo caso, então, o que a gente tem? A gente tem que 3x mais 1 tem que ser maior, tá? 3x mais 1 tem que ser maior que 0. E 2x menos 5 tem que ser maior que 0. Então vamos lá fazer todas aquelas nossas 4 situações, tá? Então, para o nosso caso estrela, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, tá? Que 3x mais 1, tá bom? Tem que ser maior que 0. Portanto, pessoal, x tem que ser maior que menos 1 dividido por 3, tá bom? Passo menos 1, depois passo o 3 que está multiplicando, dividindo. X tem que ser maior que menos 1 sobre 3, tá? Por sua vez, pessoal, o 2x menos 5 tem que ser maior que 0. Portanto, nesse caso, x tem que ser o quê? Maior que 5 dividido por 2. Tá bom? Olha, para o nosso segundo caso, fica fácil, né? É só a gente inverter os sinais que a gente vai encontrar a mesma coisa. Fica aí a dica, tá bom? Então, para os nossos segundos casos aqui, tá bom? O que a gente vai ter? Quais que vão ser as outras soluções? X tem que ser menor que menos 1 sobre 3, tá bom? E x tem que ser menor que 5 sobre 2. 5 sobre 2 são as nossas 4 soluções, tá bom? São as nossas 4 soluções. Olha, então vamos agora fazer o nosso resultado, que é o quê? A gente vai ter que fazer a interseção desse conjunto, tá bom? Vamos fazer ele aqui, nesse nosso canto aqui, tá? E tem que fazer a interseção desse conjunto. Olha, daquele nosso primeiro aqui, x tem que ser maior que menos 1 sobre 3. X tem que ser maior menos 1 dividido por 3. Por sua vez, x tem que ser maior que 5 sobre 2. Aqui, 5 sobre 2. Todos essa parcela. Qual que é a interseção desses dois conjuntos? Olha, a interseção desses dois conjuntos é que x tem que ser maior que 5 sobre 2. Então, a solução do conjunto estrela é igual ao quê? É igual a x maior 5 sobre 2. Tá bom? Por sua vez, desse aqui, ó, a gente tem o quê? Menos 1 sobre 3. Toda essa parcela aqui, tá? Por sua vez, x tem que ser menor que 5 sobre 2. 5 sobre 2. Olha, qual que vai ser a solução? Vai ser a interseção entre esses dois conjuntos, que é o quê? O que está fazendo interseção ali? X tem que ser menor que menos 1 dividido por 3. Tá? Então, essa é a nossa solução do nosso segundo conjunto. Que é o quê? X tem que ser menor que menos 1 sobre 3. Então, uma das soluções é o quê? X tem que ser X tem que estar fazendo a união entre esses dois conjuntos, tá bom? É a união entre esses dois conjuntos, tá ok? É a união entre esses dois conjuntos, tá? Qual que vai ser a união entre esses dois conjuntos? Ora, a união entre esses dois conjuntos, vamos colocar ele aqui do lado. Para ficar claro, a gente deixa ali e depois a gente pensa sobre ele, tá bom? Olha, o primeiro conjunto que a gente encontrou aqui, tá? Essa interseção aqui, ó. Foi dado por aquela interseção.
essa parcela. Por sua vez, desse outro conjunto aqui, essa interseção aqui, ó. Menos 1 sobre 3. Olha, a união entre esses dois conjuntos vai ser o quê? X. Vai ser esses dois conjuntos aqui. 5 sobre 2, menos 1 sobre 3. X pode assumir essa parcela ou essa parcela. Só que, pessoal, tem o caso ainda, tá? Que o quê? Que isso aqui pode ser igual a zero, tá? E aí, para isso ser igual a zero, ou isso aqui é igual a zero, ou isso é igual a zero, tá? Então, ou 3x, tá? A nossa terceira solução possível é o quê? Que 3x mais 1 tem que ser igual a zero, tá? E aí, nesse caso, tá bom? X é igual ao quê? Isso implica que x é igual a 1 sobre 3, tá? Por sua vez, para esse segundo caso, 2x menos 5 tem que ser igual a zero. Isso implica o quê? Que x tem que ser igual, que é menos, né? 5 dividido por 2. Olha, pessoal, então a gente tem um outro conjunto de solução aqui, tá? Esse outro conjunto de solução, ele é dado por quê? Olha, ele vai ser dado por dois pontos fechados. Menos 1 sobre 3 e o quê? 5 sobre 2. E qual que vai ser a nossa resposta final? Olha, vai ser dado pela união desse nosso conjunto aqui com esse nosso conjunto. Então vamos lá. Então, pessoal, qual que vai ser o conjunto de solução? Olha, a gente tinha tido que esse conjunto aqui, tá? Que tinha sido pela união desses dois conjuntos aqui, ó. Ele era o quê? Ele era igual a x menos 1 sobre 3, 5 sobre 2. X poderia assumir qualquer valor aqui. Por sua vez, pessoal, esse outro conjunto que a gente achou aqui era dado por esses dois pontos aqui, ó. Menos 1 sobre 3, 5 sobre 2. E qual que vai ser o resultado final? Ora, vai ser a união desses dois conjuntos. E aí, pessoal, vai ser a bolinha fechada no 5 sobre 2 aqui, tá? Até o final. Bolinha fechada, menos 1 sobre 3 até o final. Por quê? Aqui, o menos 1 sobre 3, ele não pode, só que aqui pode. Fazendo a união desses dois conjuntos, a bolinha vai ficar fechada. A mesma coisa é válida aqui, tá? Olha, pessoal, então qual que vai ser a nossa solução? Tá? A nossa solução para esse problema aqui, tá? O nosso conjunto de solução é igual ao quê? É igual a um x, tá? Que pertence aos reais, tá bom? Tal que x, tá? É menor ou igual a menos 1 dividido por 3, ou x é maior ou igual a 5 dividido por 2. Esse é o nosso conjunto de solução final. Tá bom? Esse é o nosso conjunto de solução final. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Olha, a gente tem que achar as raízes da função. Tá bom? A gente tem que achar as raízes da função. Além de fazer aqueles procedimentos do exercício anterior. Tá? Que a gente tinha encontrado algo semelhante a esse aqui. Só que a gente tem que fazer a união quando o quê? Quando a função pode ser igual a zero. Tá? Igual a zero. Tá bom, pessoal? Bom, então eu queria passar para vocês esse tipo de inequação, tá? É a inequação de produto, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai tratar sobre outras inequações, ainda tem um tópico para a gente abordar, tá bom? Mas nessa aula eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima.